Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma semana de aulas e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de América Latina. Nessa semana, as duas últimas aulas, nós só falta trabalhar com a América Latina e com a geopolítica da América Latina, certo? Então vamos nós lá. América Latina, formada por 3 países, né? A América Latina deriva de Bacia do Prata, né? Bacia Internacional do Rio da Prata, uma bacia que é composta, né, pelo Rio Paraguai, pelo Rio Paraná e pelo Rio Uruguai, certo? Então o Brasil também poderia ser considerado um país platino, né? Porque dois rios, né, vão aí estar nascendo no nosso país, né? Mas por convenções o Brasil não é chamado de país platino, né? Por ser um país continente, ok? E sempre insistindo com um detalhe, né? O Rio da Prata em si é a foz dessa bacia internacional, ok? Então a foz seria ali o ponto de deságua desses rios no mar. Então quanto mais perto do continente, a água mais doce, quanto mais afastada, né, a salinidade ela é maior, né, vai estar aí chegando ao mar e oceano, ok? Então, nos aspectos gerais, né, vão ser países, os 3 países banhados pela Bacia Internacional do Prata. São países, né, que a sua economia, para variar, né, elas vão estar baseadas sobretudo no setor primário. A Argentina é um país industrializado. Entretanto, assim como o Brasil, a indústria argentina passa por uma crise, certo? Então a Argentina, assim como o Brasil, tem reprimarizado a sua pauta de exportações, né? Chegou um momento em que esses dois países, né, lá no século XX, mais ou menos 1990, 1980, exportavam mais manufaturas do que produtos primários. Não é mais o caso o que nós estamos vendo atualmente, tá certo? Salvo o Paraguai, né, que tem uma população muito miscigenada, a Argentina e o Uruguai são os países da América do Sul que vão ter a sua população mais homogênea, né, branca de origem europeia. A população argentina e uruguaia, como nós vamos ver quando falarmos da Argentina principalmente, é uma população formada por espanhóis, descendentes de espanhóis e descendentes de italianos. Também há uma forte presença de alemães na Argentina, certo? E também acho um pouco no Uruguai, de imigrações lá do século XIX, do século XX. São países extremamente urbanizados, né? A população vivendo nas cidades. Quanto ao Uruguai, falemos rápido desse grande pequeno país, né? O Uruguai, que é um país que eu tenho muita proximidade, porque eu estudo esse país. O Uruguai já foi parte do nosso território, né, já foi parte como província cisplatina. O Uruguai ele opera a sua independência rompendo os laços com o Império do Brasil, e o Uruguai ele se tornou uma espécie de país tampão. Se vocês olharem o mapa, olharem um olho para o Brasil e um olho para a Argentina, o Uruguai vai estar lá, literalmente no meio, né? Então, foi uma ideia, né, da Inglaterra também. A Inglaterra defendeu a emancipação uruguaia como se fosse uma espécie de cristais entre dois países, né? Um cristal entre dois países. Então, seria como se fosse um país para fazer uma intermediação
entre esses dois grandes países. Então, historicamente, atualmente, o Uruguai ainda tenta exercer esse papel diplomático dentro da região, né? Para vocês terem uma ideia, a sede do parlamento uruguaio fica em Montevidéu, no parlamento do Mercosul, perdão, certo? Fica em Montevidéu. Então, Montevidéu é uma capital, né? Uma pequena cidade, né, do mundo, né, de bastantes trocas internacionais, historicamente e atualmente. O setor primário uruguaio é especializado, o agronegócio, a pecuária uruguaia é muito forte. Quem gosta de churrasco e vai em alguns açougues gourmets percebe isso, né? Vai haver muitas carnes especiais oriundas do Uruguai. O Uruguai é um grande produtor de pecuária, de carne de gado, né? De laticínios também. Montevidéu é uma capital que a maior parte da população vive lá, né? Também o Uruguai representa uma espécie de paraíso fiscal. Então é um país, o porto de Montevidéu é um porto livre, igual, por exemplo, uma situação mais ou menos igual à Zona Franca de Manaus. Então, o Uruguai ele é um país que tem essa vocação, né, internacional, essa vocação diplomática, essa vocação de fazer esse meio campo entre os países. Atualmente, um grande problema do Uruguai é o envelhecimento da sua população, né? O Uruguai é um dos países que apresenta a menor taxa de fecundidade da região e a população caminha para o envelhecimento. Então, é uma preocupação do Estado uruguaio essa situação. Existem muitos uruguaios vivendo fora do Uruguai. Espanha, né? Portugal, Argentina, Brasil, ok? Então, é um ponto interessante. Quanto ao Paraguai, né? O Paraguai é um país que recebe forte estereótipo nosso, né? E sempre um estereótipo negativo, né? Tudo que vem do Paraguai é fake, é falso, é contrabando, né? É um produto de segunda categoria, de terceira categoria, né? Então, parte disso é falso e parte pode ser realidade, né? O Paraguai ele é um país que recebe muitos produtos do mundo e aí, né, eu lembro quando eu era criança, muitos dos videogames que chegavam ao Brasil chegavam pelo Paraguai. Eram videogames originais, oriundos do Japão principalmente, né, mas chegavam via Paraguai. Então existe uma tradição comercial no Paraguai que é muito forte, de produtos originais, mas também existe, né, o chamado contrabando, né, produtos falsos, tráfico de armas, drogas. É um país que tem uma pobreza considerável, né, é um país que, relacionado com a nossa história, né, tem um episódio muito triste, que é a Guerra do Paraguai, que afetou o desenvolvimento de várias gerações do país. Atualmente, o Paraguai tem evoluído bastante, né? Nós vimos em aulas passadas que o PIB do Paraguai nos últimos anos é um dos que mais tem apresentado uma média de crescimento. Existe um agronegócio, né, vinculado com o Brasil, os chamados brasiguaios, e quando a gente pensa em mais uma relação Brasil-Paraguai, a gente se lembra da Itaipu. A Itaipu, que é uma empresa binacional, né, a usina hidrelétrica de Itaipu, é uma espécie de empresa supranacional, é uma experiência bacana, né, que deu certo, que se iniciou nos governos militares do Brasil e no Paraguai. O Brasil, como o rio ele é internacional, né, o Rio Paraná ele é internacional, houve uma parceria com o Brasil entrando com recurso na construção dessa usina e o Paraguai vendendo boa parte do que caberia a ele de energia para o Brasil com preço de custo, um preço bem baixo, né? Nos últimos anos, o governo paraguaio tem demandado uma renegociação do valor aí, né, dessa energia vendida para o Brasil. Recentemente até aconteceu uma polêmica, né, de que um governo paraguaio estaria meio que
levando em conta mais os interesses do Brasil por conta de algum favorecimento paralelo, enfim, né, polêmicas, né, dessa tratativa, dessa renegociação. Mas o que cabe interessante colocar aqui que é uma empresa binacional, né? O Brasil compra a maior parte da energia que cabe por direito do Paraguai, tá certo? Então esse é um ponto bacana de chamar atenção. Nosso foco da nossa aula é a Argentina, né? É o nosso principal parceiro econômico na região. População, como eu já disse, majoritariamente branca, uma minoria mestiça, né? Tanto na Argentina, né, é muito raro ver negros, né? Não existiram, mas escravos negros ali foram poucos e o que não sobrou absolutamente nada. No Uruguai a população negra é um pouco maior, muito por conta desse contato com o Rio Grande do Sul, né? A população está concentrada na região metropolitana de Buenos Aires. Buenos Aires fica dentro do domínio, né, morfo-geoclimático chamado Pampa, a pradaria, né, área de campos ou pradarias úmidas. É um país que tem passado nos últimos anos por uma crise econômica muito forte. E como nós temos a Argentina como um principal parceiro econômico, a crise da Argentina reflete na nossa economia, tá certo? Ou seja, nós temos um desaquecimento econômico por conta de ter uma economia dependente, né, dessas demandas argentinas, da venda, da compra da Argentina, certo? Então, aqui fica fora a ideia da rivalidade Brasil-Argentina, que é uma rivalidade do futebol principalmente, certo? Né, tivemos alguns eventos no século XIX de pequenas guerras, mas nunca uma guerra grande como tivemos com o Paraguai, certo? Então a Argentina, a gente tem que desejar sempre o bem dela, porque o avanço econômico da Argentina vai trazer como consequência crescimento econômico brasileiro também e obviamente do Mercosul, certo? As causas da crise argentina, né, uma crise que tem pelo menos aí uns 30 anos, desde os anos 90 do século passado, né? A Argentina passa por um endividamento externo muito forte, né, uma estagnação econômica, desemprego, né, baixa reserva de dólares. Então, o que afeta muito a imagem da Argentina é que ela não tem conseguido honrar os seus compromissos. Tipo assim, vou tentar trazer uma síntese rápida para que vocês possam entender. Quando um governo ele emite dinheiro, né, conforme a gente já conversou em algum momento, ele não pode emitir dinheiro sem um lastro. Então, quase sempre se vende um título de dívida pública. Então, assim, a partir do momento que você lança esse título, pode entrar, você emitir o dinheiro, pode entrar recurso do exterior, né? Mas em algum momento você, ou do interior, né? Ou da nação, de dentro da nação. Então você vende o título da dívida pública, você emite dinheiro e entra dinheiro. Entra dólares, por exemplo, do exterior. Só que vai chegar um momento que esse investidor vai querer receber, certo? E aí você tem que cumprir com os seus acordos. Se você não cumpre, a imagem do seu governo fica afetada, então isso vai afugentar capitais, negócios, etc. e tal. Então, nos últimos 30 anos, a Argentina tem sofrido para poder dar conta de honrar esses compromissos, né? E aí tivemos uma série de modelos, né, econômicos tentados, mais intervencionista, mais liberal, e nenhum nem o outro tem conseguido, né, sanear as dívidas da Argentina e gerar uma retomada de crescimento. Então, como eu disse, isso afeta tanto, né, o Brasil como afeta
também o Mercosul, a saúde do Mercosul. Veja esse slide, né? Esse slide é do ano retrasado. Se você buscar, né, um dado mais recente, percebam que o real brasileiro, nesse slide de 2018, ele era a terceira moeda que mais desvalorizou. A primeira era a Argentina. Se você procurar hoje, talvez a gente veja que o real brasileiro foi a que mais desvalorizou, pelo menos aí no último ano, um último ano e meio. Tá certo? Rapidamente, vamos fazer aqui uma análise de algumas regiões da Argentina, né? A região mais importante seria essa, que é a região pampeana, é a região, né, mais dinâmica economicamente, né? Vamos ter aqui a maior parte da população vivendo, as grandes cidades, né, as produções de trigo, pecuária, etc. e tal. A Patagônia é muito forte no segmento, né, petroquímico, certo? Produz na parte mais ao norte cultura irrigada, porque nós temos o degelo da Cordilheira dos Andes na época da primavera e verão. Temos também geração de energia elétrica, ok? Então é uma região bastante forte economicamente pensando, mesmo que esteja mais aqui ao sul, mesmo que seja mais fria. Essa região que vocês estão vendo aqui, né, que seria uma região que é chamada de andina, ela também pode ser chamada de pampa seco, certo? É uma região bastante forte no segmento turístico, na região de produção de frutas temperadas. E essa região mais aqui ao nordeste, ao norte, é uma região mais de clima tropical, subtropical. Né? Produz-se outros itens como algodão, arroz, erva mate. Tá certo? A parceria Brasil-Argentina, né, segundo esse quadro de 2019, a Argentina é o nosso quarto principal parceiro, né, ou o terceiro principal parceiro, né, oscila entre o terceiro e o quarto. Então vejam, né, que em 2019 exportação e exportação, né, na casa aí de 7 bilhões de dólares. Então somos países, né, parceiros, produzimos commodities, também produzimos manufaturas, então é preciso uma coordenação, uma espécie de cadeia de valores, pensar cadeias de valores entre os nossos dois países para que os dois possam avançar economicamente. Beleza? Então, essa aula ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, estamos aí. Valeu, abraço.